Olá, gente, aqui é o Guilherme Ávila, autor do livro A Arte Mágica, a Percepção em Perspectiva. E esse vídeo aqui é o seguinte, eu quero te contar um segredo, tá? Eu quero te contar um segredo muito importante. Aliás, acho que é um dos segredos mais importantes da mágica. Você vai entender por quê já já. Mas antes de eu chegar lá, vamos só deixar claro alguns conceitos aqui. Eu quero te falar sobre a causa e a consequência de um número. Então vamos definir que causa é o segredo, tá? Causa é o segredo de um número, é por que o número funciona. E a consequência é o número em si. Então, por exemplo, uma moeda que desaparece na minha mão. Eu coloco a moeda na minha mão e ela desapareceu. A consequência é ela desaparecer, tá? Ela sumiu. A consequência é o efeito mágico. E a causa é o motivo pelo qual ela desapareceu. Então, por exemplo, um elástico que puxou a moeda para dentro da manga do meu blazer, ou alguma coisa assim, tá? Vamos supor qualquer motivo que a moeda, que faça a moeda desaparecer. Então, a causa é o segredo. Então, por uma causa, deu a consequência que a moeda desapareceu, tá certo? Definindo isso, o segredo é o seguinte, tá? Se prepara, o segredo é o seguinte. A plateia, né, as pessoas sempre assumem, elas sempre acham que o segredo, ou seja, que a causa antecede logo antes a consequência, tá? Você vai, o que tem a ver? Calma aí, calma aí. Olha só, a plateia sempre acha que o segredo está logo antes da consequência. Ou seja, aí que chega o ponto importante. Se a gente pega o segredo, se a gente pega a causa e joga ela lá para trás, muito antes, ou então lá para frente, depois, a plateia não vai saber como que a mágica aconteceu. Calma, calma, tá confuso, mas eu vou explicar. Vamos supor um exemplo clichê aqui de um elefante, tá? Um elefante que aparece no palco. O palco estava vazio e o elefante apareceu. A consequência é o elefante aparecer. Esse é o efeito mágico, tá? Qual que é a causa? Sei lá, vamos supor que tem um alçapão no palco e o elefante passa pelo alçapão. Essa é a causa. A plateia, quando o elefante aparece, a plateia sempre acha que o alçapão estava por ali. Então a plateia, ela tá ligada, ela fica antenada, ela presta atenção num ponto que ocorreu logo antes dela ver o efeito mágico, dela ver a consequência. Então, se você consegue pegar o segredo, pegar a causa e colocar antes, tá? Colocar bem antes do elefante ter desaparecido, do elefante ter aparecido, desculpa, ou então não, desculpa, para vocês lá é para frente, né? Então, se você consegue colocar antes ou então depois do elefante ter aparecido, a plateia nunca vai descobrir o segredo que fez o elefante aparecer. Eu sei que você está pensando, Guilherme, como assim? Como é que o elefante aparece e você pega o segredo, por exemplo, o alçapão, e coloca depois do elefante ter aparecido? Como é que a causa pode estar depois da consequência? Pois é. Na mágica pode, é possível. Gente, mágica é incrível. Eu amo mágica, eu respiro mágica 24 horas por dia. É uma arte incrível. No livro eu vou te explicar direitinho. Aqui também inclusive eu trouxe um papel em branco que eu vou deixar isso mais claro para você. Então olha só, eu quero deixar claro também, é importante deixar claro a questão do intervalo de importância. O intervalo de importância é o período de tempo que está entre... É o período de tempo logo depois da última vez que a pessoa viu a situação inicial e antes da primeira vez em que ela viu a situação final. Calma, parece confuso, mas você vai entender. Olha só, vamos supor aqui 2 pontos, tá? Eu tenho aqui o ponto A, difícil escrever assim, né? Vamos lá, vamos tentar. Ponto A e eu tenho o ponto B, tá joia? A e B. Esse aqui é a última vez em que a pessoa viu a situação inicial. Então, por exemplo, o palco estava vazio e aí o elefante apareceu no palco, que é o ponto B. O palco estava vazio, essa aqui foi a última vez em que ela viu o palco vazio. E aí, de repente, o elefante apareceu no palco, tá? E o elefante continuou no palco. Então, essa aqui é a última vez em que ela viu a situação inicial e essa aqui é a primeira vez em que ela viu a situação final. A última vez em que ela viu o palco vazio e a primeira vez em que ela viu o elefante no palco. O ponto B é sempre a consequência. Lembra que eu falei de causa e consequência? Então, o ponto B é sempre
o ponto em que acontece o efeito mágico, a mágica acontece. Então, as suas mãos estavam com a moeda, o ponto A foi a última vez em que a pessoa viu a moeda na sua mão. E o ponto B a moeda desapareceu. Então, é a primeira vez em que a pessoa viu que a moeda sumiu e a sua mão continua vazia até então. Então, ponto A e ponto B. O intervalo de importância é o intervalo entre a última vez em que ela viu a situação inicial, ou seja, o ponto A, e a primeira vez que ela viu a situação final, o ponto B, tá joia? Então, esse aqui é o intervalo de importância. Eu vou colocar I aqui, tá? Esse aqui é o intervalo de importância entre A e B. Veja bem, a plateia sempre acha que o segredo, ou seja, que a causa está logo antes da consequência. Mais precisamente, ela sempre acha que a causa está por aqui, no intervalo de importância. Ou seja, o intervalo de importância é o momento onde a plateia está em estado crítico, é o momento onde a plateia está ligada em você, onde ela está prestando muita atenção para tentar descobrir o segredo, por exemplo. Tá? Então, se você mostra um palco vazio, aí você cobre o palco com um lenço, tá? com um pano gigante lá. O ponto A é a última vez em que a plateia viu o palco vazio. Depois, quando você tira o lenço, o elefante apareceu no ponto B. O ponto B é a primeira vez onde ela viu o estado final, que é o elefante no palco. Tá? Então, o intervalo a plateia sempre acha que o segredo está por aqui. Sempre, sempre. Então, ela vai achar que o alçapão, que quando você cobriu com lenço, um alçapão abriu, alguma coisa que está por aqui no meio. Se você consegue colocar a causa ou do ponto A para trás ou do ponto B para frente, a plateia jamais vai descobrir o segredo. E esse é o segredo que eu queria dar para você, é a grande dica, a grande sacada da mágica, tá? Veja bem, se você consegue entender que o intervalo de importância é o momento que acontece depois da última vez em que a plateia viu a situação inicial e antes da primeira vez que ela viu a situação final, ou seja, o intervalo entre A e B, você nunca quer colocar o segredo da mágica, a causa de B, tá? A causa da consequência aqui no meio. Agora, Guilherme, como assim? Como é que eu vou colocar? Tudo bem, eu até entendo que eu posso colocar o segredo antes. Então, por exemplo, ao invés de ter um alçapão aqui no meio, existia alguma coisa bem antes que o elefante, sei lá, já estava aqui, aí a pessoa está procurando o efeito, o segredo por aqui, mas na verdade o segredo está antes de A. Agora, como é que pode estar o segredo depois de B? Que em B o elefante já apareceu. Como é que pode o segredo da mágica estar depois de B? Pois é, tem como, na mágica tem como, no livro eu vou te explicar. Agora, pera lá, esse conceito de você deslocar o intervalo de importância, então a causa está, geralmente a causa está por aqui, em algum lugar aqui. O conceito de você colocar a causa para cá ou para cá é o conceito de você deslocar de você fazer um lapso temporal, tá? E no livro eu explico direitinho, é questão do backward, do forward time displacement e do backward time displacement. Você vai entender, um deles é para frente, outro é para trás. No livro tem uns esquemas muito mais bonitos que esse aqui, tá? Eu te garanto, esse aqui eu acabei de fazer agora, mas no livro tem uns desenhos esquemáticos, você bate o olho, você vai sacar direitinho como é que funciona essa percepção humana que no caso o número de mágica, mas isso aqui se aplica para várias outras né, questões psicológicas aí que acontecem com a gente no dia a dia. Tá joia? Mas então é isso que eu queria passar para vocês. Se você entende que cada número do seu repertório, cada número de mágica, todos os números têm um intervalo de importância. Todo número tem um ponto A e tem um ponto B. Basta você descobrir qual que foi a última vez que a pessoa viu a situação inicial e qual foi a primeira vez em que ela viu a situação final. Coloca o segredo depois disso, tá? Coloca o segredo depois ou antes disso. No livro eu vou dar exemplos direitinhos de backward time displacement e de forward time displacement. Você vai entender direitinho exemplos com números, claro, reais na prática.
Então é basicamente isso. Eu queria mostrar para você exatamente que todo número tem um lapso temporal. Mentira, alguns números não existem. Inclusive no livro eu falo sobre algumas exceções. Por exemplo, um color change, que é uma coisa... Mas isso aí você vai... No livro eu explico direitinho, minuciosamente, essas exceções à regra. Mas a maioria dos números tem um ponto A, tem um ponto B. E se você entende que a plateia está prestando atenção aqui, que é o intervalo de importância, que é o momento crítico entre A e B, você pensa, opa, peraí, calma aí, então eu não vou colocar o meu segredo aqui. Eu vou pegar o segredo e eu vou jogar ou para depois de B, ou eu vou jogar ele para antes de A. Independente, se você coloca o segredo antes de A ou para depois de B, você vai estar totalmente fora da zona de perigo, tá? Então, é muito legal. A mágica te permite você compreender como é que funciona a percepção humana, como é que funciona o que as pessoas percebem. E se você entende isso, você consegue quebrar a regra e realmente destruir qualquer raciocínio enfim, que você quiser. Isso, gente, eu amo mágica, eu adoro mágica, nossa senhora, mágica é demais. Olha só, qual outra arte que você consegue entender essas coisas? Então, é muito legal. E, de novo, se você está achando estranho uma causa acontecer depois da consequência, então, depois que o elefante apareceu, que acontece o segredo, é uma coisa muito surreal, tá? Surreal. Só que surreal, a palavra surreal é fora da realidade, mas é fora da sua realidade, não é fora da realidade dos mágicos. Se você faz parte da mágica, você entende que isso é possível e se você ler o livro, você vai entender muito melhor, tá? Garanto para você, no livro está tudo explicado. Essa aqui é a questão do lapso temporal e do intervalo de importância. Acesse o livro de mágica, www.livrodemagica.com.br. Tenho certeza que você vai gostar. Se você não gostar, satisfação garantida. Eu devolvo o dinheiro, você tem um reembolso, então você não tem nada a perder. Legal? Um abraço e compra lá porque eu quero ouvir o seu feedback. Tchau, tchau.